Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um empréstimo de 50 bilhões de dólares aprovado pelo G7, destinado à reconstrução e para a compra de armas para a defesa da Ucrânia. Um empréstimo que será financiado com dinheiro da própria Rússia. Nesta quinta-feira, 13 de junho, durante uma reunião com líderes do G7 na Itália, foi anunciado um empréstimo de 50 bilhões de dólares para a Ucrânia, um dinheiro que, de acordo com a nota divulgada, será usado para a reconstrução de infraestruturas críticas ucranianas, como hospitais e centrais elétricas destruídas durante a invasão russa, e também para a compra de armas e munições para a defesa ucraniana. Mas, ao contrário de outros fundos e empréstimos anunciados no passado, esses 50 bilhões são de natureza muito especial, pois se trata, em parte, de lucros de recursos e ativos russos que foram congelados após o início da invasão russa da Ucrânia. Antes da invasão, o sistema financeiro russo estava 100% integrado no sistema ocidental, principalmente na Europa, com bancos e empresas russas de investimentos transacionando bilhões de dólares todos os dias, e com empresas russas, principalmente do setor da energia, como a gigante Gazprom, fechando contratos de dezenas de bilhões de euros com diversos países europeus. Com tanto dinheiro circulando entre a Europa e a Rússia, grandes somas estavam depositadas em bancos europeus, principalmente em bancos belgas, onde mais de 200 bilhões de euros em dinheiro russo estavam depositados. Mas, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, várias sanções foram aplicadas contra Moscou, boa parte delas afetando justamente o setor financeiro para dificultar o financiamento da guerra. Sanções que envolveram justamente o bloqueio de bens e ativos russos em instituições financeiras europeias e norte-americanas. No total, segundo algumas estimativas, de 260 a 300 bilhões de dólares em ativos e bens russos estão congelados hoje na Europa e nos Estados Unidos. Dinheiro que legalmente pertence à Rússia e que está apenas temporariamente congelado, apenas à espera do fim da invasão e do levantamento das sanções para ser liberado. Há muitas dificuldades e empecilhos legais para o uso desses recursos. No entanto, os juros e lucros que alguns desses ativos geram podem ser mais facilmente penhorados pelos países onde os ativos estão congelados, que é justamente aquilo que foi feito para a criação desse fundo de empréstimo de 50 bilhões de dólares, que, segundo o G7, será em grande parte alimentado com os juros e os lucros gerados anualmente pelos bens e ativos russos congelados na Europa e nos Estados Unidos. Com relação especificamente aos Estados Unidos, no final de abril o Congresso aprovou a Lei REPO, sigla em inglês para Lei para Reconstruir a Prosperidade Econômica e as Oportunidades para os Ucranianos. Uma lei que permite a Washington penhorar todos os bens e ativos russos congelados no âmbito das sanções e usá-los para benefício da Ucrânia. No entanto, os Estados Unidos conseguiram congelar apenas 5 bilhões de dólares em ativos russos, um valor muito baixo em comparação com os quase 300 bilhões em ativos russos congelados na Europa. O que significa que uma lei REPO precisa também ser aprovada pela Comissão Europeia para que essa fortuna possa ser usada pela Ucrânia. Algo que, como referi, envolve muitos desafios e obstáculos legais na União Europeia. Mas, se uma lei desse tipo foi aprovada nos Estados Unidos, é sinal de que também poderá ser aprovada na Europa. Segundo estimativas, se a invasão russa terminasse hoje, a Ucrânia precisaria de 400 a 450 bilhões de dólares para se reconstruir totalmente. Ou seja, perto de 2/3 dos fundos necessários para a reconstrução ucraniana poderiam vir dos fundos e ativos russos congelados na Europa, ou então poderiam ser usados para a aquisição de mais armas e munições para a defesa contra a invasão russa. Desde o início da invasão, há 2 anos e 3 meses, a Ucrânia recebeu pouco mais de 160 bilhões de dólares em ajudas financeiras, humanitárias e militares.
o que significa que apenas em recursos russos na Europa há quase 2 vezes esse valor, congelado e imobilizado em bancos europeus, apenas à espera de uma lei europeia semelhante à Apple dos Estados Unidos para ser usado para a compra de armas e munições. Ou seja, Putin, indiretamente, poderá financiar não apenas a reconstrução daquilo que está destruindo, mas também a defesa da Ucrânia contra a sua própria invasão. Com esse fundo de 50 bilhões de dólares sendo um primeiro passo importante nessa direção.